Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, eu também estou. Esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior. O vídeo anterior eu estava a falar da minha história. Antes de continuar a história, para quem não viu o vídeo anterior pode ir ver para ter algum sentido, senão fica meio sem sentido. Mas eu estou aqui no pedicure, no salão pedicure e manicure. Estou a fazer a pintura desse salão. Então, continuando a história que eu estava a falar, onde eu parei foi no ponto em que eu estava a falar do meu pai quando ele regressou de Angola. Então, ele regressou de Angola, eu tinha dito que ele tinha ido para uma pedreira trabalhar, partir granito, fazer propiano. Esse foi o serviço dele. Esse foi o serviço dele depois que chegou. Depois que chegou de Angola, pessoal. Ele foi fazer propiano, que é uma pedra em granito que nós construímos muito com ela. Particularmente eu nunca construí, mas na região construía-se muito com ela antes de começar a sentar o bloco. Existir o bloco de cimento, fazia-se tudo em pedra. Então essa pedra era muito usada. Então ele foi fazer propiano. Não era vida fácil, partir pedra não é vida fácil, não é? Eu acho que ele foi para a pedreira porque, claro que eu precisava ganhar dinheiro, não é? Mas, como era um serviço, podemos dizer assim, bem bruto, acho que ele foi para lá para descarregar energia. E assim começou a era dele, ou a temporada, ou a jornada, não sei. Aí começou ele a trabalhar no ramo da construção civil, pessoal. Foi a fazer pedras para os outros assentar. Mas a uma determinada altura, alguém o convidou. Só fazer aqui uma pausazinha. Vamos rodar aqui um pouco. Desculpem lá o movimento. Olha lá. Acho que vocês agora já conseguem me apanhar onde eu estou a trabalhar. Desculpem lá. Alguém o convidou para... Ele não podia ir fazer um serviço com a pedra que ele estava a fazer na pedreira, na casa dele. Ou seja, fazer uma casa em pedra. Já que ele partia a pedra, se eu não podia assentar a pedra também. Aí o meu pai, o que é que ele fez? Já tinha feito uns trabalhos juntos no pedreiro também, mas coisa pouco, a ajudar os outros praticamente. E foi e começou a construir. Foi daí que ele virou pedreiro de construção civil. E daí começou a saga dele na construção civil. Começou a fazer casas em pedra.
Depois começou a fazer casas como em concreto e em bloco, de cimento, tijolo. Construção normal, não é, pessoal? Assim foi o início dele. A minha mãe continuava a trabalhar na agricultura. Até que a uma altura ela começou a costurar. Começou a costurar para uma empresa. Costurava em casa, eles entregavam o serviço e ela fazia o serviço em casa e entregava o serviço pronto. E foi assim. E entretanto, depois dele chegar de Angola e tudo mais, 74, veio o 75, e em agosto de 75, o que é que aconteceu? Vocês conseguem adivinhar o que é que aconteceu em agosto de 75? Alguém se lembra? Brincadeira já à parte, pessoal. Em agosto de 75, quem nasceu fui eu. Nasci eu, não é? Quase 3 anos depois do meu irmão, ou 3 anos. 3 anos e alguns meses. Nasci eu. Eu sou pós-guerra, pessoal. Então nasci eu. E daí começa a minha história. Eu nasci numa terra, ou numa vila, que na altura a gente dizia que era um lugar, que a gente chama numa aldeia. A gente chama aldeia. Eu nasci numa aldeia chamada Duas Igrejas, pessoal. Eu sou de uma aldeia chamada Duas Igrejas. Foi lá que eu nasci. Eu nasci em casa, não nasci no hospital. Por isso eu sou produto caseiro. E assim foi. Cheguei eu. Daquilo que eu me lembro, passo a minha infância toda, até aos meus 4, 5 anos, na casa onde eu nasci, acho que foi até aos 4. Depois, o que aconteceu? Entre os meus 4, quase 5, meus pais mudaram de casa. Aí começa a saga de mudança de casa da minha família. Os meus pais já tinham mudado de casa uma vez, porque eu não nasci na casa que eles... Eu não nasci na casa onde eles foram quando se casaram. Já foi na segunda moradia deles, depois do casamento. Eu nasci numa casa que era a segunda casa depois do casamento deles. Casa de aluguer, é claro. Por sua vez, essa casa quando os meus pais foram onde eu nasci, já estava a uma distância considerável dos meus avós, tanto de uns como de outros, porque os meus avós praticamente eram vizinhos.
Então, os meus pais deslocaram-se, posso dizer assim por alto, cerca de 15 km, 10 a 15 km de distância de onde os pais eram. Tanto o meu avô do lado da minha mãe, como o meu avô do lado do meu pai. A tal história que eu falei no início, até foi no vídeo passado, a história da gente ter liberdade. Então eles casaram, o meu pai chegou de Angola e tudo mais, mas eles continuavam a morar perto dos pais. E quer a gente queira, quer não, a ligação continua, não é? Está perto do pai, perto da mãe, a toda a hora está em casa do pai e em casa da mãe, né? Então acho que eles se afastaram um pouco por causa disso. Aí a minha mãe continuou a costurar. Até aos meus 4 anos, 4 ou 5 anos. 4 anos. Depois, o que é que aconteceu? Os meus pais voltaram a sair de onde eu nasci. Voltaram a sair, não, saíram de onde eu nasci. Ou seja, iam mudar a terceira vez de casa. Já tinham estado na casa, na primeira casa quando casaram, a segunda casa quando o meu pai veio de Angola, e esta por sua vez ia ser a terceira casa. A terceira casa, ela distancia-se novamente de casa dos meus avós, mas geograficamente mais longe de onde estávamos antes, mas a nível de quilómetros seria mais ou menos a mesma coisa, mas noutra região. Ou seja, seria a terceira moradia dos meus pais. Essa moradia era um apartamento. Já não havia agricultura, porque lá era um apartamento no terceiro andar, não havia campo, não havia terreno, não havia nada. Então, a nível de dinheiro, só havia o salário praticamente que o meu pai ganhava. Nisto nasce, depois desta mudança, nasce as minhas duas irmãs. Eu tenho duas irmãs e um irmão mais velho. As minhas duas irmãs nasceram nessa última casa que eu estou a falar, que os meus pais se mudaram, o apartamento. Elas já são nascidas no hospital. Não tem nada a ver comigo e com o meu irmão. O meu irmão nasceu em casa, eu nasci em casa também, mas as minhas irmãs já foi tudo hospital. Nos anos 80, pessoal. Nos anos 80 já foram as duas nascidas no mesmo hospital. E então os anos vão-se passando. Os meus pais, no apartamento que estavam, ou
ou seja, apartamento não, no prédio em que eles moravam. Eles não, nós morávamos todos. Tinha dois espaços por baixo, que era dois espaços para dois restaurantes, ou seja, um café-restaurante. E uma determinada altura, meu pai e minha mãe tomam conta do restaurante, no prédio, em que eles estiveram por vários anos. Mas, com o correr do tempo, nós fomos crescendo e eles acabaram por desistir do restaurante. Deixavam difícil ter crianças e ter um restaurante. Então nisto nós vamos crescendo, eu entrei na escola, primeira classe, então fui começar as minhas aulazinhas da primeira classe, fresquinho como um alface. Então fui na escola, comecei o meu ensino. O meu primeiro ano não correu muito bem, pessoal. Eu não sei, hoje parece que não é nada assim, mas naquela altura os professores eram meio complicados. Quem não fosse dar prenda aos professores, né, agrados aos senhores professores, os filhos eram mal vistos. Então, não é desculpa para isso, mas eu não passei de ano, reprovei o primeiro ano, imaginem vocês, o nível, primeiro ano de escolaridade, que a gente não aprende quase nada, né? Eu reprovei. Não se justifica reprovar um aluno na primeira classe, em que a pessoa quase não aprendeu nada, quase só aprendeu a sair de casa, né? Então eu reprovei, é fato. Nisto, o que é que aconteceu? Abriu uma escola nova e nessa escola nova, como era mais perto do apartamento que a gente estava a morar, nós fomos transferidos para a escola nova. A escola nova onde eu comecei praticamente o meu ensino, porque anteriormente nem sei se eu posso considerar que aquilo foi algum ensino, acho que aquilo foi uma palhaçada. Então lá começou o meu ensino, nessa escola nova, em que eu estive lá até a minha terceira classe, ao meio da terceira classe, terceiro ano. Ao meio do terceiro ano, o que é que acontece? Todos nós, lá em casa, já estávamos a nos virar meio que sozinhos. Minhas irmãs bem novas também, mas já caminhavam, já se desenrascavam. Já a minha mãe não tinha que estar 100% de volta delas. O que é que começou a acontecer? Ela começou a ter tempo livre, a minha mãe. Então ela foi uma temporada, se
Eu bem me recordo, ela foi uma temporada a trabalhar no restaurante que tinham deixado, mas para outra pessoa que estava a tomar conta. Se não me engano foi isso que aconteceu. Depois também não deu muito certo. Ela deixou, acho eu. Há umas passagens que eu não me recordo muito bem. E é engraçado que não é falado na família essas coisas. Devia ser até mais falado, que é a nossa história. Então o que é que aconteceu? Os meus pais optaram por... Estava eu no meio da terceira classe. Os meus pais optaram por mudar de casa mais uma vez. Não foi muito fácil nem para mim nem para o meu irmão. As minhas irmãs eram muito novas, não sentiram tanto, mas nós tínhamos os nossos amigos, as nossas amizades e tivemos de sair e fazer novos amigos e novas amizades. E nós fomos para uma quinta, pessoal, ou seja, uma grande chácara ou uma mini fazenda, como queiram chamar. Sei que a gente foi para essa fazenda e foi lá que nós começamos a trabalhar na agricultura de novo. Nós filhos a primeira vez, mas os meus pais já não era a primeira vez, que eles já tinham passado a infância deles a trabalhar na agricultura. Nós mudamos para lá porque foi uma época financeira difícil, em que havia 4 filhos, 6 bocas para manter. O dinheiro era um pouco escasso e então nessa mini fazenda a gente cultivava milho, batata, vinho, feijão e mais umas hortaliças numa horta. Fruta tínhamos muita, havia muita maçã, muita laranja, pêssego, bastante fruta que havia na região. Claro que não havia nem banana, nem abacaxi, nem abacate. Claro que isso não existia porque não é fruta da nossa região, nem do nosso país tampouco. Mas havia fartura de comida, pessoal. Apesar de que nunca passou fome, não é? Mas ali era mais fácil haver o alimento. Então o que é que aconteceu? O meu irmão andava já no ensino secundário. O meu irmão já estava no ensino secundário, eu estava ainda no primário. A gente tem diferença de 3 anos e alguns meses. Eu no secundário e eu no primário, eu entrei para uma escola nova, em que o ensino era totalmente diferente do anterior. O ensino era bastante diferente. Para vocês imaginarem, a outra minha professora que eu tinha na outra escola, ela era bastante jovem
E essa professora por nós mudamos era uma professora que era muito mais velha que os meus pais, ela tinha já uns 60 anos, ela era uma pessoa solteira, ensino antigo como é que é? O ensino de um método muito antigo. O método de ensino dela era muito arcaico, para vocês verem como é que era. Alguns se calhar vão se lembrar desse tempo. Era ensino na base do porrete. Era na base da porrada. Ou seja, ela fazia uma pergunta, eu não sabia responder, ou eu ou outro colega meu qualquer. Isto para dar um exemplo de como é que ela fazia o ensino dela. Aí ela fazia a pergunta, a pessoa não sabia, pura e simplesmente ela perguntava a outro aluno, o aluno respondia. Se ele respondesse corretamente, o que é que ela fazia? Mandava o aluno que respondeu corretamente e, pura e simplesmente, bater no aluno que não tinha acertado a pergunta. Era o que apetecesse na hora. Ou era uma bolachada, que era uma estalada, uma bufetada, ou pegar na régua. Não sei se vocês sabem o que é uma régua, devem saber. Uma régua de madeira e bater com ela na mão do colega. A gente estendia a mão e o nosso colega pegava na régua, esticava o braço atrás das costas e começava a dar bolachada na palma da nossa mão. Eu vi aquele sistema assim, eu não vou dizer que não, eu fiquei aterrorizado. Eu disse, nossa senhora, que é isso? Quando chegar a hora do recreio, o recreio da gente é para fazer ajustes de contas, vamos ter que andar todos os dias a porrada uns aos outros, porque eles batem a gente lá dentro. Quando chega ao recreio, deve querer se vingar e retornar a briga. Ou seja, a gente briga dentro da sala e vem para a rua e continua a brigar. Foi o que eu pensei. O que é que aconteceu? Passou o período do ensino lá, deu um intervalo e eu na minha, disse, nossa, agora é que elas vão ser aqui. O que é que vai acontecer aqui agora? Eu a pensar para mim, vai ser bonita agora, vai. Vai parecer uma batalha campal. Para o meu espanto, quando os miúdos começam a sair para a rua, para o recreio, como a gente chamava, o espanto meu que nada aconteceu, né? Só uns iam jogar bola, outros iam correr, outros iam fazer isto, fazer aquilo. Super normal. Eu fiquei a pensar para mim, o que é isso? Esses miúdos já estão habituados assim desde que começaram a escola. Isto é incrível, esse sistema de ensino. Se não está certo, pensei eu. Mas bom, tive que entrar no ritmo, tive que levar algumas bolachadas, veio algumas também. E foi assim. Foi assim até essa professora morrer sozinha em casa dela. Quando a encontrar, ela já estava a ser comida pelas formigas. Acho que as formigas lhe quiseram castigar, porque ela era má, e as formigas deram com ela, atacaram-a.
Entretanto ela morre, essa professora, e deu uma professora nova, claro. Deu uma professora nova, com um método de ensino que eu estava habituado na escola onde eu fui, de onde eu tinha vindo. Ou seja, um sistema de ensino mais moderno. Aí todos os alunos ficaram de boca aberta quando começaram a ter aulas com alguém que ensinava de um jeito bem diferente da professora falecida. É claro que eles ficaram muito mais satisfeitos, ninguém andava a bolachar a ninguém, ninguém pontapeava ninguém. Era um ensino muito mais decente. Então, depois vem o ensino secundário. Eu fiz o primeiro e o segundo ano, que seria o sexto, o quinto e o sexto ano de escola letiva. Então, aconteceu o quê depois? Eu fiz o ensino obrigatório, que era esse sexto ano. E aí o meu pai falou para mim: ei, rapaz, vais continuar os estudos? Ele falou assim, ei, uma partezinha aqui, antes de continuar, eu já mexia com obra, em todas as minhas férias eu já mexia com obra, pessoal. O meu pai estava na obra, precisava de ajuda, nas férias a gente ia para a obra. Não havia cá essa história de outra coisa, não. Ele precisava de mão de obra, a gente largava tudo nas férias e ia para as obras. Então, as obras já vêm bem antes de largar a escola. Desde que eu me conheço como gente, eu já ia para as obras endireitar pregos. Imaginem vocês. Endireitar pregos só nos anos 80. Depois disso ninguém endireitou mais pregos. Endireitar pregos, limpar a madeira, juntar a ferramenta, tudo o que era preciso. E que a gente tinha força para fazer, a gente fazia. Lembrando que muitas das vezes a nossa força ainda era testada, ou era testada cada dia que passava era testada. Foi testada, sempre testada, até a gente começar a pegar um saco de 50 kg de cimento. Então, como eu estava a falar anteriormente, o meu pai pôs uma questão quando eu acabei o sexto ano, se eu preferia continuar os meus estudos. Não, vou repor a situação. Se eu queria meter a capa de chuva ou a capa preta. Explicando um pouco, para quem não entendeu, a capa amarela era a capa da chuva, a gente andava a trabalhar na construção civil à chuva, e a capa preta é a capa universitária. Deu para entender? Então, eu disse para ele: não, eu quero ir para as obras. O meu irmão já andava lá mais ele. Eu já estava cansado de aturar professores. Cansado porquê? Porque eu cismava muito comigo. Eu cismava porquê? Porque aquela história, se
tu dás muita coisa ao professor, tu cai na graça do professor, tu é um menino bonito professor, e fulano tal para aqui, fulano tal para lá, menino para aqui, menino para lá. É uma burguesia. Agora, os meus pais não davam nada a ninguém, né? Porque eu também não tinha muito para dar. A gente tinha que se virar na escola, né? E então, as pessoas cismavam, os professores cismavam, não eram todos, mas havia uns que eram chatos para caramba. Eu tinha uma professora de francês que eu às vezes penso, porque é que há alunos que chegam ao fogo aos professores? Porque há alguns que merecem. E essa minha professora de francês, Deus lhe a tenha, que ela já faleceu também, ela era um lixo de pessoa. Mas tem professores bons também, não foi só ruins. Tinha outra que era de estudos sociais, que ela era muito nova, bonita e nojenta. Pessoal, eu sempre tive, quando eu era mais novo, a minha mão escurecia muito. Não era sujeira não, era o frio. O frio criava a gente com o frio criava uma, como é que eu vou dizer? O frio, as mãos ficavam tipo em ferida, escurecidas, e os professores, essa professora aí, que eu estou a falar de estudo social, ela não fazia outra coisa senão mandar-me lavar as mãos. Eu lavava, estava sempre igual. Ela meio que tinha nojo de mim. Então eu já estava cansado daquilo, disse, não, pô, meu pai, não. Chega de escola. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar na construção civil, que é bem melhor. Então, o que é que aconteceu? O meu irmão já trabalhava com o meu pai. Entretanto, o meu irmão tira uma formação mais o meu pai. O meu pai tirou a formação também que eu tinha de levar o meu irmão para fazer o curso e aproveitou e fez o curso também. Então os dois formaram-se em desenhador de construção civil. O meu irmão é desenhador de construção civil e o meu pai também pode considerar-se que era desenhador de construção civil. Claro que o meu pai não tirou a prática, o meu pai ficou só com o título, mas o meu irmão chegou a determinada altura, depois dele ter o curso de desenhador, ele foi trabalhar para um gabinete de arquitetura, esteve lá uns anos, em que eu e o meu pai continuamos na construção e ele foi fazer arquitetura lá num gabinete de um engenheiro qualquer. Aí teve uma temporada lá, uma determinada altura sentiu-se que estava na hora e sentiu que tinha capacidade de trabalhar na área da arquitetura a desenhar por conta dele, conta própria. O que é que ele faz? Monta um gabinete de desenho. E começou a desenhar por conta própria. Chegou a uma determinada altura que ele era o número 1 lá no município. Ele era o que entregava o projeto no município mais rápido de todo o município.
Ele era de 2, 3 semanas eu conseguia aprovar um projeto lá no município, lá na Câmara. Porque nós, quando vamos construir, o projeto tem que ser aprovado, senão a gente não constrói nada. Está sujeito a construir e a ir lá uma máquina e botar tudo no chão. Então tem que fazer projeto. Tenho que fazer projeto até do programa depois. Nisto passou essa fase de desenho. Houve uma altura, ele teve uma história meio parecida com o meu pai. Houve uma altura um cliente que ele fez o desenho, né? O desenho, o projeto da casa dele. O cliente falou para ele, e tal, tu fizeste o projeto, foi aprovado e não sei o quê, agora não queres fazer a casa. Ele também, ele se percebia de pedreiro também, claro. Foi a vida dele toda nisso também. Aí o meu irmão foi fazer a casa desse cliente e começou a trabalhar por conta própria também. A uma determinada altura lá não deu muito certo lá, não sei porquê. Ele abandonou a construção e abandonou a construção e nós, eu já tinha acabado o ensino. O meu pai trabalhava na construção, tinha uma equipazinha de 10 pessoas a trabalhar para ele, na construção. Fazia só moradias, casas de habitação comum. Então, como a gente tinha saído da escola, o meu irmão tinha passado aquela fase, que é que o meu pai pensou, não, agora estão os dois, acabaram os dois a escola, estão os dois mais ou menos prontos a trabalhar. Falou connosco e a gente montou uma empresa os três juntos, uma empresa de construção civil. Claro que nós éramos menores, né? Mas o meu pai e a minha mãe ficaram responsáveis por nós porque nós éramos sócios que não tínhamos idade para ter responsabilidade de sócios. Então, como a gente ficou como sócio, meu pai e a minha mãe eram responsáveis pelas nossas atitudes. Como todos os pais são, mas aí era numa empresa, né? Numa sociedade. Aí o que é que aconteceu? A uma determinada altura andávamos a fazer uma moradia e aparece lá o dono do loteamento. Começou com aquela conversa da raposa velha, né? Dizer que gostou muito do nosso serviço e não sei o quê, tá. Se nós não estávamos interessados em. Vou rodar aí, pessoal. Se nós não estávamos interessados em construir um prédio para ele. Olha lá. Se a gente não estava interessado em construir para ele. Bom, o meu pai disse, nada como a gente ver o que é para fazer, dar orçamento, se calhar calhou, se não calhar, amigos como antes. Aí foi-nos entregue o projeto. E qual é que era o projeto, pessoal? Um bloco de um prédio, dois prédios de 7 andares cada um.
Nós que estávamos só habituados a fazer casinhas de moradia, o resto são em primeiro andar, o máximo de 2 andares. O meu pai disse assim para nós, não, nós não estamos preparados para este projeto aqui não. O projeto aqui vai além das nossas capacidades. A não ser que a gente faça um investimento e como nós agora temos uma sociedade, a gente compra material, equipamento para nos lançar neste projeto que apareceu, porque atualmente a gente não tem condições, só temos pessoal, não temos nem máquinas suficientes que suporte fazer uma construção dessa altura, porque já inicialmente era preciso um guindaste e uma betoneira de fazer concreto, ao menos meio metro de concreto de cada vez, meio metro cúbico. Era preciso muita madeira, era preciso muito escoramento, muito mais que aquilo que a gente tinha. Pronto, com tudo isso, como é uma família de corajosos, não é? O que é que os corajosos fizeram? Fizeram um investimento e contrataram uma equipa. Fizemos o investimento, claro, antes do investimento fizemos o orçamento, fomos entregue o serviço, tudo mais, os trâmites normais, contratos e tudo mais, como deve ser. Nada feito em cima do joelho, foi tudo registado. Tudo feito, contratos com prazos de entrega e prazos de pagamento e tudo mais, tudo como manda a lei. E até então tudo bem. A gente foi entregue o serviço, nós éramos 10 funcionários, mas a obra era bastante grande, não é? Eram 2 prédios de 7 andares cada um. Então a gente tinha que ter mais pessoal. Tínhamos um prazo de entrega do serviço e a gente não podia atrasar a entrega do serviço, não tínhamos multas. A cada mês que a gente passasse do prazo era cobrada uma multa. Então nós tivemos que contratar mais gente. O que é que a gente contratou? Uma equipa de 10 pessoas, já éramos 20, uma equipa de 10 pessoas em que eles faziam, essa equipa que a gente contratou, fazia toda a estrutura em concreto, toda a caixaria para fazer a construção e com o concreto dentro, não é? Eles faziam a caixaria e metiam o concreto dentro da caixaria. E nós fazíamos o quê? Fazíamos a ferragem e fazíamos o concreto. E por sua vez depois, mas isso já foi numa segunda fase, a gente fazia o fechamento das paredes. A gente fez todo o esqueleto do prédio antes de fazer o fechamento das paredes. 7 andares só com o esqueleto. Que era para a equipa, quando acabasse de fazer o esqueleto, ia embora e a gente ficava, depois nós, com a nossa equipa de 10, a fechar o esqueleto. Então, até aí tudo bem. Começámos a trabalhar, comprámos um guindaste de 30 metros de alto, por quase 40 de comprido. Então, não, 30 de alto, 25 de comprido, assim é que acho eu, só não estou enganado. Um guindastezinho bem caro, em segunda mão, um guindaste da Pontine. Para quem não souber, a Pontine, ela é francesa e os guindastes dela são muito bons.
Então a gente fez todo o investimento, começamos a trabalhar, tudo muito bom, tudo a dar muito certinho, as equipas conseguiram se encaixar muito bem uma com a outra, as 20 pessoas que estavam ali a trabalhar, pareciam que já trabalhavam a vida toda juntos, o serviço nascia, o serviço rendia muito, para vocês imaginarem, de 15 em 15 dias a gente 15 em 15 dias a gente carregava uma laje. Essa laje que a gente fazia todas as colunas, metia as bigotas todas, fazia todo o ferro e carregava a laje tudo em 15 dias. A cada 15 dias a gente tinha uma laje em cima. Aquele prédio estava a subir de vento em polpa, como a gente costuma dizer em Portugal. Aí mais ou menos a meio do prédio, o que é que acontece? Mais ou menos a meio do prédio, aí no terceiro ou no quarto andar, o dono do empreendimento, o dono do prédio, alegou, antes de alegar, é claro, ele faltou com o pagamento. Ele faltou com o pagamento e alegou falta de pagamento porque o prédio, claro que era financiado por um banco, não era dinheiro dele, era dinheiro de um banco. E o que é que o cara falou para a gente? E tal, meteu-se agosto, o tal mês famoso de agosto, o mês do leão, o mês em que tudo acontece, pronto. Então meteu-se agosto, julho, agosto, ele alega que os funcionários do banco vão de férias, houve mudança de pessoal no banco e o pessoal novo que chegou no banco para cobrir as férias de quem foi de férias não conseguiu realizar o pagamento no devido tempo. Bom, ele vem com essa história para cima de nós, como tinha dado tudo certo até ali, o que é que nós pensamos? Com certeza deve ter acontecido isso mesmo, pois se deu tudo certo até aqui, agora entrou a altura das férias e o pagamento faltou, vamos acreditar que é assim. Isso leva-nos a crer que é assim, porquê? Porque quando tu estás a trabalhar e há uma falta de pagamento, claro que tu sentes a falta de pagamento e queres receber o teu dinheiro. Mas quando há um mecanismo que está a trabalhar e a funcionar, o que é que acontece? O nosso mecanismo era o quê? Era todo o nosso equipamento que estávamos a usar, todos os nossos fornecedores de material para fazer concreto e para a rolagem e tudo mais, e para a ferragem, era tudo à nossa conta, não é? Tudo pago pela empresa construtora, que no caso éramos nós. O que é que a gente fez? A gente falou com os nossos fornecedores e com essa equipa que estava a trabalhar junto connosco e os nossos funcionários, explicam a situação. Olha que houve um problema na banca do investidor lá dos prédios que a gente está a fazer e o pagamento vai atrasar alguns dias. Ok, tudo bem, toda a gente compreendeu, vai atrasar uns dias, a gente espera. Só que nisto começou a passar um mês, 2, o prédio a subir e na conclusão o prédio chegou ao cimo, mas desde o terceiro andar o cara falhou com o pagamento, alegou que foi a banca. Resumindo e concluindo,
foi ele que fez um desvio de capital para outro investimento e o nosso dinheiro já era. Então nós tínhamos uma situação assim, 20 pessoas a trabalhar, incluindo eu, o meu pai e o meu irmão, 20 pessoas sem salário e todos os nossos fornecedores, pessoal, sem receber o dinheiro do material que meteram na obra. Ou seja, toda a gente estava aflito com falta do dinheiro. E nisto, o que é que acontece? Começa a haver conflito. Começa a haver conflito entre nós e o proprietário do prédio. O dinheiro não aparecia de jeito nenhum. O que a gente fez? Começamos a mexer e conseguimos um contrato novo para uma nova construção. Também, digamos de passagem, tinha que ser uma construção que metesse praticamente todo o pessoal a trabalhar lá, porque nós estávamos em falta com o pessoal, a gente estava com os salários tudo atrasado, o pessoal estava a trabalhar connosco, os 30 homens, os 30 não, os 20 homens. Então a gente conseguiu um contrato novo, fizemos um galpão de 4 andares para a indústria de calçado, em que foi um bom orçamento, foi uma boa obra, onde nós conseguimos ganhar dinheiro, mas infelizmente não conseguimos tapar o buraco que foi criado no outro prédio. Havia um arrombo muito grande na nossa contabilidade e a gente não conseguia ganhar naquele novo projeto que nós estávamos a executar com sucesso para enfiar no projeto que estava a dar problema. Não tinha como, não é, pessoal? Porque não há lucro que chegue para cobrir tanta falta. Então é quase como vocês terem um pano de 3 pontas e quererem tapar os 4 cantos com o pano. Se o pano tem 3 pontas, vocês só vão conseguir tapar 3 pontas. E então o que é que aconteceu? Não deu certo. Nós estávamos a trabalhar com 2 projetos ao mesmo tempo, porque a gente não podia parar o projeto que estava em falta connosco, precisamente porque a gente tinha prazo de entrega e a gente não podia parar. Nesse meio tempo, o que é que a gente fez? A gente tinha 2 prédios para fazer, né, que eu já falei. Um estava com a torre em cima, estava o concreto feito. E a gente, quando tratou esse novo projeto, desse novo galpão de 3 andares, para fazer, era 3, 4 andares, porque na área de escritório tinha 4 andares. Quando a gente foi fazer esse projeto novo, metade da equipe, ou seja, o nosso pessoal da empresa, ficou a fazer o fechamento das paredes. E então a empresa que trabalhava connosco de concreto, ou seja, fazia a caixaria, eles foram para o galpão, começaram a construir, a faturar para receber dinheiro. Tudo bem? Começou tudo a rolar mais ou menos, até que a gente teve a certeza que não ia receber mais o dinheiro das torres que estávamos a fazer. Qual é que foi a opção? A opção foi contratar um advogado. A opção foi contratar um advogado e começou tudo a se tratar com o advogado.
para tudo, era o advogado que tomava a frente. Isto porquê? Porque já havia um conflito entre nós e o proprietário do prédio. A gente já não conseguia falar de jeito nenhum, havia muito problema, né? O dinheiro não entrava, a gente começou a querer receber e não recebia. Aí já não tinha como a gente entrar, conversar um com o outro. Então o advogado começou a tratar do processo, já viram o processo. Quando vira processo, vocês sabem como é, né? Não sei se sabem, mas eu posso vos dizer que é uma bela de uma porcaria. Isto agora para abreviar um pouco. Quando entrou os advogados, o acordo que foi feito foi a gente continuar a construir o prédio, ou seja, os prédios, que eram 2, que ele ia proceder ao pagamento. É claro que ele tinha multas de atraso de pagamento também, porque se ele atrasasse o pagamento, a gente também beneficiava de multas. Mas, sabe Deus, nós recebemos o nosso dinheiro que estava nas faturas, que esse foi outro problema, as faturas. Então, sabe Deus, a gente recebeu o nosso dinheiro das faturas para as multas. Então entrou em acordo, a gente recebeu o dinheiro das faturas, acabar o prédio e receber o dinheiro. O certo é que a gente fez a nossa parte, acabamos o prédio, sempre com muito conflito. Como o pagamento não vinha, a gente fizemos o quê? A gente anulamos a construção da segunda torre. Porque se na primeira torre não deu certo, na segunda não ia dar também, né? Lógico. Então a gente anulou a segunda torre e ficámos à espera do pagamento. E o certo é que foi briga em cima de briga, acordo em cima de acordo, advogado atrás de advogado, tribunais, tudo e mais alguma coisa. Nós tínhamos sempre razão até ao final, mas nunca tivemos o nosso dinheiro. Ficámos sempre sem o nosso dinheiro. Mas a nossa dívida que nós tínhamos com os nossos fornecedores, os nossos empregados e o Estado continuavam ali. Então o que é que a gente fez? O meu pai, a meio do caminho dessa briga toda, o meu pai simplesmente sumiu mesmo, pessoal. O meu pai sumiu. O meu pai sumiu porque ou ele sumia ou ele matava a cara do prédio. Então, para não fazer uma asneira, ele resolveu sumir, sem dizer nada a ninguém, nem minha mãe, nem nós, ninguém sabia de nada. Ele simplesmente deixou o carro com um bilhete escrito no para-brisas e foi embora. Sabe essas histórias de ir comprar tabaco e não voltar mais? Foi quase assim. Foi quase assim. Sumiu.
deixou todo mundo desesperado, inclusive nós começámos a andar à procura dele por todo lado, por todo o país, inclusive, e nada dele. Nada dele, a gente estava a acabar, o meu irmão estava numa obra no prédio, a acabar o fechamento em tijolo, ia fazer o telhado, aquilo tinha um telhado embutido, com telha de Eternit. O meu irmão estava lá a acabar e eu estava nos galpões, a acabar os galpões, com a equipa que fazia a caixaria. Então, entretanto, o que é que acontece? Quando nós estávamos a finalizar todos os serviços para parar, não é? Porque a gente não tinha condição de continuar a trabalhar, eu e o meu irmão sozinhos, porque a gente tinha muita dívida e não tinha como a gente continuar, que a gente não tinha condição de aguentar os fornecedores, porque nisto tudo, o que é que aconteceu? O meu pai passou muito cheque pré-datado, ou seja, muito cheque traçado para garantir pagamento aos fornecedores. E os fornecedores, a uma determinada altura, cansaram-se de esperar e fizeram o quê? Meteram os cheques ao banco. Então havia muito cheque no banco traçado, muito cheque que bateu na parede e deu para trás. Havia a polícia atrás do meu pai por causa de ele ter passado os cheques e não ter feito o pagamento. Então o meu pai não suportou tanta pressão. Ele não conseguiu o dinheiro para pagar às pessoas e para não matar o cara que nos devia, ele saiu, como eu falei, ele saiu sem destino, não falou a ninguém para onde é que ia, nem a mim, nem ao meu irmão mais velho, nem à minha mãe, nem às minhas irmãs, a ninguém. Simplesmente ele foi embora. Esteve acho que meio ano sem dar notícia. Ao fim de meio ano, nós tínhamos acabado os serviços, e ele apareceu no Natal, se eu não estou enganado, no Natal ele apareceu, ele sumiu, acho que ele sumiu no princípio do ano, esteve quase o ano todo fora, e depois apareceu. Quando ele apareceu, a gente acabou todos juntos, acabou os serviços e foi aí que o meu pai me falou se eu queria ir trabalhar com ele, onde ele teve esse tempo todo. E aí, pessoal, onde é que era esse trabalho? Em Lisboa. Ou seja, ele estava a 300 km de casa e a gente não sabia. Ele estava muito perto de nós. São 300 km, não é? Mas estava perto. Vamos junto. Um bocadinho aqui mais para a minha beira. Ele estava muito perto de nós. E a gente fez uma busca muito mais longe para o encontrar e ele estava mais perto. Então é isso, pessoal. Já estão recolocados aí no sítio. Então o que é que se deu? Quando ele regressou, as dívidas continuaram, né? As obras acabaram-se e isto é, eu e o meu pai, fomos trabalhar para Lisboa. Qual é que era o objetivo da gente ir trabalhar para Lisboa? Ou qual é que foi o objetivo da gente ir trabalhar para Lisboa? Aí começou. Nós fomos para Lisboa, a gente trabalhava o mês completo, chegava no final do mês, pessoal, eu e o meu pai, jogávamos o dinheiro em cima da mesa, o salário dele com o meu salário, e pura e simplesmente tirávamos o dinheiro que a gente precisava para comer
e o resto do salário, ou seja, dos salários, eram enviados para a minha mãe, que por sua vez tirava a parte que ela precisava para governar a família. E o resto era para pagar aos nossos fornecedores da empresa que a gente tinha. Então a minha mãe foi uma guerreira, ela fez vários acordos com vários fornecedores, inclusive fornecedores que nos deixaram a dívida mais barata, fizeram um bom desconto derivado à situação, derivado à nossa atitude de ir trabalhar para fora para pagar a eles. Outros fizemos a vida negra e queriam receber 2 vezes. Houve 1 ou 2 que já tinham recebido e aproveitaram-se da situação. Como nós estávamos fora e foi a minha mãe que me tomou frente de pagar as dívidas, alguns deles acharam a oportunidade de receber 2 vezes, porque não tinha sido a minha mãe que tinha feito o pagamento a eles. Eles entenderam assim: não, foi ele que me fez o pagamento, eles agora não estão aqui, eu agora vou querer quebrar 2 vezes, vou-me ter que pagar, porque eu não tenho provas como eu recebi. Vocês escutaram o que eu falei? O cara falou que não tínhamos provas como tínhamos pago a ele. Eu já explico. Um desses caras aí que eu estou a falar nesse momento era nada menos, nada mais que o maquinista, ou seja, a empresa que fazia a terraplanagem para nós. Ou seja, que punha os terrenos em condições para a gente poder construir. Fazia os aterros dos terrenos para a gente poder fazer as construções. E quando a gente precisava de alguma máquina pesada, era ele que vinha lá fazer os serviços. E o que é que aconteceu? Quando nós começamos a fazer a terraplanagem desse primeiro prédio, que a gente fizemos a terraplanagem logo para os 2 blocos, ele falou para o meu pai: porque eles, meu pai e ele, eram amigos de toda a vida. Ele falou para o meu pai: Carlos, será que tu não consegues fazer um adiantamento ou começar lá o desaterro, que a gente chama de desaterro, a terraplanagem, e é uma máquina que se estragou, tem que comprar uma nova e tem que fazer a reposição, então estou a precisar de tanto. Deu o valor lá ao meu pai, que estava a precisar. Nós, como tínhamos dinheiro em caixa, de ter andado a trabalhar toda a vida na construção, não é? O que é que o meu pai fez? Bom, aí ele vai fazer a terraplanagem. Ele está a precisar, a gente também está a precisar que ele comece o serviço, a gente vai começar a obra. Vou dar o dinheiro. Aí o que é que ele fez, o meu pai? Passou no banco, pegou o dinheiro. No final do serviço, a gente vinha lá da obra, uma obra que a gente estava a fazer, ficava em caminho da casa desse David, desse maquinista, ficava em caminho. O meu pai, nós vinhamos, todos os empregados vinham dentro da carrinha, e o meu pai pediu se podia parar ali 10 minutos para pagar ao Jaquim, que o Jaquim era o indivíduo da terraplanagem. O pessoal disse: não tem problema nenhum, seu carro, vai lá pagar, a gente espera um pouco, não tem problema. Então o meu pai desceu da carrinha e foi lá pagar ao cara. Deu o dinheiro, ou seja, deu o dinheiro adiantado, pessoal. Ele não tinha feito o serviço ainda e ele deu o dinheiro adiantado. O meu pai, na boa fé dele, que ele sempre foi honesto, ele, em vez de pedir
em vez de fazer um documento para o outro cara assinar como tinha recebido aquele valor, que era um valor alto, não fez nada, ficou na amizade, ficou assim mesmo. Ou seja, eu dou-te o dinheiro, tu sabes que eu te dei, e quando for a fazer o pagamento, fazemos um desconto. Ficou falado assim de boca. Por isso eu vos meto assim. Agora estou-te a dar o dinheiro, depois quando for a fazer a primeira fatura ou a segunda, ou a gente divide, não sei o que mais, a gente acerta. Pronto. O que é que aconteceu? O meu pai meteu-se no carro e vamos embora. Tudo bem. Tudo rolou tudo muito bem, até à hora que começou a dar problema. Quando deu problema, que aconteceu tudo isso que eu acabei de contar, que isto aqui foi uma parte que eu fiz para falar desta pessoa. O que é que aconteceu? Ele, como era a minha mãe que estava a tomar conta da situação, agora voltando à continuidade da conversa, eu estava a dizer que a minha mãe é que ficou a resolver a situação de pagar as dívidas, porque a gente estava fora de casa e era ela que mexia com isso. A gente mandava o dinheiro e ela pagava. Aí esse cara quis aproveitar. Ele quis aproveitar, como era a minha mãe que estava a fazer os pagamentos, ele disse, não, vou receber o dinheiro outra vez. Ele já me pagou tanto, agora esse dinheiro que ele me pagou, que não há papel nenhum, não há documento nenhum a dizer que ele me deu o dinheiro, eu vou pedir o dinheiro outra vez. E o que é que aconteceu? Foi para o tribunal. E ele perdeu. A minha mãe disse-lhe a ela, tu agora vais, antes de entrar para a sala de tribunal, agora vais vir ali dentro e não vais receber nenhum, nem aquele que devias receber, nem aquele que já recebestes. Aí ele falou para a minha mãe, oh Madalena, se me deres aquilo que me der, se pagares aquele só o valor que me deres, a gente nem vai lá dentro, já ficamos aqui. E a minha mãe disse, não, agora vais lá dentro e vais ficar sem receber nenhum. E assim foi. Ele nunca pensou que, premeditado ou não premeditado, o meu pai falou, no dia do pagamento que ele fez em casa dele, ele falou aos empregados que estavam todos na carrinha que ia ali fazer um pagamento ao fulano tal. Ou seja, havia testemunhas, como o meu pai tinha pago ao cara adiantado. Ele nunca pensou isso. Dá para ser testemunhas para o incriminar. E foi assim um dos casos que a minha mãe conseguiu nem pagar a dívida do cara. A gente via um valor, ele queria receber outro, acabou que ele não recebeu foi valor nenhum. Por isso a minha mãe foi bastante guerreira, ajudou-nos muito, mas foi por esse motivo que eu fui para Lisboa 10 anos. Posso dizer que foi seguramente uns 8 anos a pagar dívidas, uns 8 anos eu e o meu pai a juntar o dinheirinho para mandar para a minha mãe para pagar as dívidas. E foi assim. Ao fim de uns 10 anos de estar a trabalhar em Lisboa, sempre na mesma empresa, onde eu tive um progresso na minha carreira, porque eu fui para lá com 17 anos. E fui para lá como ajudante, praticamente. Eu já sabia algumas coisas, mas eu fui considerado ajudante. Fui para lá chegar a bolas de massa, até que saí ao fim de 10 anos, saí de lá como encarregado de construção civil. Fiz a minha formação toda dentro dessa empresa. Ao fim de tudo isso,
eu já fazia obras para a empresa em todo o país. Eu estava muito cansado, porque eu trabalhava muito. E o meu salário não era muita coisa, o meu salário era pouco mais que o salário da lei. A empresa era super honesta, mas os salários não eram muito grandes não, pessoal. O dinheiro era certinho, era uma coisa muito boa, graças a Deus, que a gente tem que agradecer até hoje, do dinheiro ser certinho, o cara nunca falhou com um cêntimo, sempre foi honesto com a gente, comigo e com o meu pai. Sempre foi uma pessoa, eu acho que ele já faleceu, que Deus o tenha. O senhor Armando Barata, ele foi sempre uma pessoa digna. Muito digna só. Até me deu um certo arrepio aqui, mas é assim. Então, a determinada altura, eu cheguei ao pé dele, passava uns 10 anos, 10 ou 11 anos, já não sei muito bem, mas foi por aí. Foi em volta dos 10 anos que eu andei lá. Cheguei ao pé dele e disse assim: "Sr. Armando, quero-me ir embora. Estou cansado deste trabalho assim. Eu não tenho..." Isto que eu vou dizer é verdade, pessoal. Tudo o que eu estou a dizer é verdade, que eu nem sei mentir tão pouco. Eu fui logo para ele: "Olha, eu posso dizer que só me falta receber o dinheiro, porque o resto do trabalho eu tenho todo. Eu tenho que fazer a obra, eu tenho que ser responsável pelas pessoas que estão a fazer a obra, eu tenho que contratar sobreempreiteiros para fazer serviços contratados, eu pago esses serviços contratados, tu fazes o depósito no meu banco e eu faço o pagamento aos subcontratados. A mim só me falta ir atrás do serviço para receber o lucro. Porque até agora só estou aqui no meio do caminho a intermediar o negócio. E eu quero ganhar mais." Aí ele disse: "Não, então, vamos apostar em formação, vamos fazer uma formação profissional, tu já tens a prática, vamos fazer uma formação com um diploma aí." Ele queria que eu fosse administrador de obra, uma coisa qualquer que havia na altura. Nem estou muito certo de qual era o curso. Sei que era um curso top da construção. Era superior a encarregado de construção civil. Era para tu perceberes de tudo e de todos por escrito, não é deixar de ser só de boca. Porque a gente já percebia de tudo, não é? Mas era só de boca, de mãos. As nossas mãos falavam pela gente. Aí eu disse a ele: "Não, Sr. Armando, tivemos aqui tantos anos, só agora que eu estou a dizer que vou embora é que tu te lembraste-me de dizer isso. Cansei, vou embora. Vou trabalhar por conta própria. Vou montar uma empresa e vou trabalhar por conta própria. Mas a empresa que eu vou montar, eu vou trabalhar eu, o meu pai e o meu irmão. E o engenheiro Teixeira, que era o engenheiro da empresa também. Um engenheiro novo, tinha acabado de se licenciar, mas era engenheiro lá de uma obra que a gente andava a fazer, era engenheiro da empresa." Eu disse: "Não, José, então vais embora e vai uma grande parte da empresa vai contigo." E eu disse: "Bom, ninguém é obrigado a ir, quem quiser ir vai, quem não quiser ir fica." O certo é que a gente negociou lá e viemos os 4 para formar uma empresa de construção civil. 3 encarregados e um engenheiro. Então, montamos uma empresa de construção civil, mais uma vez, seria a segunda, e começámos a trabalhar por conta própria. Logo a gente estava com 10 empregados, de 6 a 10 a gente quase trazia sempre, fazíamos serviço à porta fechada, ou seja, tudo que aparecesse a gente fazia, inclusive o projeto, porque o meu irmão era desenhador de construção civil e tinha
tínhamos o engenheiro que assinava os projetos, então a gente estava super preparado para encarar todo o projeto que aparecesse para construir. Então formámos a empresa, comprámos uma empresa que estava parada, que o meu pai já tinha trabalhado há uns anos atrás, inclusive nas pedreiras que eu falei, que se chamava Mário Ferreira Limitada. E não, estou a mentir, desculpa. Mário Ferreira Limitada foi a primeira empresa. Mário Ferreira Limitada, que a gente comprou essa empresa por causa de ter um alvará de construção maior, porque o projeto que a gente foi fazer lá, a casa que a gente foi fazer lá era um prédio, eram 2 prédios de 7 andares, a gente precisava de um alvará mais forte, e a gente comprou essa empresa que estava parada há muitos anos. Essa nova empresa que a gente fez, agora que eu estava a falar ultimamente, vocês desculpem-me lá de eu ter misturado as empresas, essa última empresa que a gente tinha ultimamente era Sousa e Ferreira Martins Limitada. Sousa é o meu pai, Sousa Martins, e é claro que nós somos Martins. Minha mãe é Ferreira, então daí veio o nome, Sousa e Ferreira Martins Limitada. Limitada porque éramos 4 sócios e o engenheiro entrou depois da gente ter feito o nome da empresa. Então ele entrou e eu estava enrolado no nome, só no Limitada. Mas pronto. Aí logo começamos a trabalhar, logo começamos a ter muitos serviços, que a gente conhecia muita gente. A gente conhecia muita gente, inclusive no país todo. Trabalho não faltava. Trabalho não faltava, pessoal. E a gente começou a fazer tudo o que aparecia. E tudo ia muito certo, até uma determinada altura, em que alguém chegou ao pé do meu pai e pediu-lhe apoio. Qual é que era o apoio? O apoio era ir ajudar a fazer uma construção. Imagina, é uma empresa que tinha passado por uma situação idêntica à nossa, lá na outra empresa de Mário Ferreira Limitada, na primeira empresa que nós tivemos, ou seja, ele tinha feito um serviço e não recebeu o dinheiro do serviço. Então juntou-se com outra empresa que estava terceirizada e estava lá nessa empresa a trabalhar. Então ele era responsável de procurar pessoas para ajudar a fazer lá o prédio que era para fazer. Os gravatinhas nem isso procuraram. Entregaram a responsabilidade a essa pessoa e essa pessoa, não sei como é que ela foi ter com o meu pai, contou lá a história dele, né? Como era uma história muito parecida com a que a gente já tinha vivido, tocou no coração do meu pai. Então o meu pai contou-nos a situação e a gente discutimos um pouco, é claro, não foi de primeira, mas acabámos por ir ajudar esse cara a construir. Fomos lá, metemos lá metade da equipa que a gente trazia. Só que assim, numa determinada altura, o cara começa a chorar que o pessoal é pouco, precisava de acabar mais rápido, não sei o quê, não sei o que mais, se não podíamos meter mais pessoal e não sei o quê, tarari, tarará. Aí, então a gente metia lá mais gente a trabalhar. E aquilo era faturado ao metro quadrado. A construção era faturada ao metro quadrado. Então a gente fazia o quê? A gente fazia, imagina, 50 metros cúbicos de concreto, faturava os 50 metros cúbicos de concreto
Passado alguns dias, o dinheiro aparecia. Mas, a uma determinada altura, o dinheiro deixou de aparecer. E nós já estávamos entalados de novo, com falta de pagamento. Aí era só mão de obra, mas começou aquela história, pessoal. Das outras obras que a gente estava a fazer, tirava-se dinheiro para pagar aos empregados que andaram a trabalhar na obra que não estava a receber. Resumindo e concluindo, o que é que acontece? Começou a criar-se um buraco. Começou-se a criar um buraco. O buraco foi crescendo. Trabalhou-se com advogados, já trabalhou-se com tudo, que era de lei. A uma determinada altura, o advogado aconselhou a fazer uma penhora a todos os bens, que a empresa tinha, a empresa que nos devia o dinheiro. E a fazer essa penhora à empresa que nos devia o dinheiro, e a gente, aconselhado por advogado, não é? A gente tem que recorrer aos advogados quando precisa, e foi assim. O advogado lançou uma penhora. O que é que aconteceu? Nós retiramos a penhora de onde ela estava. Para vocês imaginarem o que era a penhora, eu vou tentar abreviar um pouco. A penhora era carros da empresa, caminhões, guindastes, escoramento, ferro, tudo o que tinha valor da empresa a gente levou para o nosso depósito. Imagina que a gente já gastou uma fortuna só para puxar esse material para o nosso depósito. Então, desculpa eu estar de costas, estou aqui a mexer uma tinta, mas já volto. Então nós levamos tudo para o nosso depósito e a uma determinada altura, os advogados, é claro, os advogados o que é que eles fizeram? O nosso advogado, o advogado deles e o juiz, o que é que eles resolveram fazer? Porque a gente já não fazia nada, quem fazia era eles. Não sei como é que é essa justiça, mas pronto. O que é que aconteceu? Fizeram um acordo em que esse acordo consistia em nós devolver toda a penhora, não na obra onde a gente retirou, que era bastante perto, mas sim no depósito da empresa. Imaginem que nessa altura que isso aconteceu, nós não tínhamos quase dinheiro nem para a gasolina para os carros. E tivemos de arrumar dinheiro, ou seja, criar mais dívida, baseado no que a gente ia receber para pagar. Criámos mais dívida e contratamos caminhões, carretas com guindastes para levar todo o equipamento para o estaleiro da outra empresa, para o depósito, como queiram chamar. Imaginem só a despesa que nós tivemos
o prejuízo que nós tivemos e mal sabíamos nós do que ia acontecer a seguir. Então, o que é que aconteceu? A gente levou todo o material lá para casa para o depósito lá do cara, que era uma sociedade anónima também, não era só um cara não, eram vários. Levámos tudo para lá. Quando foi tudo entregue, passou o primeiro mês, o dinheiro caiu na conta, que era o acordo, que a gente ia receber o valor por prestações. Até aí tudo bem. A gente começou a receber a cada mês o valor, só que esse valor veio só durante 3 meses. No quarto mês não apareceu nada no banco. O que é que a gente faz? Liga para o advogado e fala da questão. Escute lá, olha, o dinheiro não foi depositado este mês. Ele falou de imediato, faça outra penhora. Histórias de advogados. As conversas deles é assim, era preciso mais não sei quanto para fazer outra penhora, não sei o que mais, quanto, mover outro processo e tem tempo ali. É só investir. Eles não resolvem nada, só querem que a gente pague para fazer lá as coisas deles e no final não dá nada certo. Então nisto, o advogado dá lá as suas voltas, né? Para ver qual é que é a situação. E qual é que é a situação? Vocês acreditam que a empresa já não existia? A empresa que tinha a dívida connosco, pura e simplesmente, mudou de nome. E é assim, quando muda de nome, se tu és honesto, pagas a quem deves. Se tu não és honesto, pura e simplesmente acabou. Mudou de nome, acabou. É quase como... Não faz muito sentido, não é? Porque se acabou a empresa, os donos da empresa eram os donos da dívida. E eles teriam que fazer o pagamento. Mas não, ficou por isso mesmo aí. Eles pura e simplesmente mudaram o nome da empresa e nós pura e simplesmente ficamos sem o dinheiro. Para vocês imaginarem, a segunda vez que nos acontece uma situação dessas. A primeira vez foi na Mário Ferreira Limitada, foi nos 2 blocos, e a segunda vez foi nessa maldita ajuda que a gente foi dar para executar um serviço mais rápido. Porque a gente se espetou até lá embaixo. E é isso, pessoal. No final das contas, quando tudo isso aconteceu, eu tive que vir para a Suíça para pagar dívidas que não eram minhas, praticamente. Então também estive aqui sozinho mais o meu pai um bom tempo. Posso dizer que foi mais ou menos uns 8 anos a pagar dívidas em Portugal. Porque desta vez eu não tinha muita dívida a fornecedores, mas tinha uma dívida gigantesca a uma entidade que me crucificou. Essa entidade foi quem? As finanças portuguesas. As finanças portuguesas fizeram pura e simplesmente o seguinte à gente. Nós continuamos a trabalhar, mas tínhamos uma dívida com as finanças, pessoal. A dívida era o quê? Das faturas que a gente passou à empresa que não pagou à gente, mas como nós passamos a fatura,
nós tínhamos que pagar o IVA da fatura. A gente tinha que pagar o IVA da fatura. E então, como a gente não recebeu o dinheiro, foi deixando ficar para trás a dívida com as finanças, porque não fazia sentido. Se eu não recebi o dinheiro, eu não posso pagar o imposto do dinheiro que eu não recebi. Mas o certo é, com uma determinada altura, nós tivemos que fazer um acordo com eles para pagar uma dívida que não tinha, que não devíamos ter. Eles quebraram um juro que eu até hoje não consigo saber as contas que eles fizeram para quebrar tal juro. E era assim, pessoal. A gente devia 1000 às finanças, fazia uma fatura nova de outro serviço, as finanças lançavam essa fatura nova nas faturas antigas e a fatura nova ia buscar os juros das faturas antigas. Dá para entender um pouco? Não dá, né? Nem eu consigo entender até hoje. Viva o socialismo! Foi esse que me espetaram. Estou sem entender até hoje. Então foi assim. Foi esse que me levaram 8 anos da minha vida a pagar dívidas para o Estado de um imposto, ou seja, de um dinheiro que eu não recebi. Como é que é possível isso? Hã? Eu paguei imposto a 25% de um dinheiro que eu não recebi. Não recebi, não recebo mais na vida. Acabou. Como diz o ditado, já era. E é assim a história do JCN Construções e Reformas. Hoje aqui na Suíça, a fazer pinturas. Quanto este serviço é muito vago para mim, porque eu podia estar a produzir muito mais e ando por aqui a fazer pinturas. Um serviço que quase qualquer um podia fazer. É assim a vida, pessoal. Eu, entretanto, passou-se 20 anos. Uma certeza eu tenho, não voltarei mais a trabalhar em Portugal na construção civil, ao menos por conta própria. Isso é seguro, que não o farei mais. E pronto. E está assim a minha história até ao dia de hoje. 24 de junho de 2025. Assim a história de um pobre que anda para aqui a passar tinta numa parede e a tentar fazer alguma coisa no YouTube, que está difícil demais, mas é assim, vamos vivendo. Tem uma parte da história aí que eu não contei, fica aí no meio, que com tudo isso que eu passei, eu praticamente não tive vida além disso. Quero eu dizer o que é com isto? Eu não fiz amizades, eu só trabalhei, eu não casei, eu não tive filhos. E é isso, pessoal. Por causa de alguns vagabundos, é isso que acontece na vida das pessoas. Um pouco mais de drama na história. Daria um livro. Um livro meio complexo, meio triste. Mas é isso, pessoal.
Sem mais demandas, já falei demais, não sei se vocês perceberam alguma coisa. Muito obrigado por me ouvir. Olhem para mim no YouTube que eu estou precisando. Deixem o joinha, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Fui.